Prezados irmãos, louvo pela vida de cada um que tem participado da nossa escola dominical. Nosso pastor Aldair Gonçalves Dias, Deus abençoe toda a sua família. Pastor William, vice-presidente da convenção do Ministério Nova Aliança. Pastor Antônio Bastos, pastor Geraldo, pastor Jean, pastor Ailton, que fazem parte da liderança da nossa querida igreja. Que Deus abençoe a cada um com suas famílias. Louvo a Deus pela vida dos nossos companheiros de escola dominical, toda a equipe da escola dominical, os professores. Que Deus abençoe e dê sempre a graça e o entusiasmo, a sabedoria, para que continue levando a bom termo esse grande ministério do ensino da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de todos os que participam da confecção da nossa revista Escola Dominical. Estamos chegando ao final desse segundo trimestre de 2022. Conforme diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Grande tem sido a nossa vitória. Vemos que os irmãos têm se alegrado com a nossa escola dominical. A avaliação tem sido acima da média e isso é uma satisfação para todos nós que somos participantes dessa grande obra. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar nesse propósito de estar aprendendo mais da palavra de Deus, guardando a palavra no coração e praticando esta palavra, que é a palavra que nos conduz à vida eterna. Deus abençoe. E hoje nós estamos diante dessa lição, a glória de Deus, que faz parte desse elenco das lições, doutrinas fundamentais para a salvação. E esta é a lição 12ª, do dia 19 de junho de 2022. Desculpa. O textual da nossa lição diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aleluia. Verdade prática. A glória, majestade e santidade de Deus requer santidade daqueles que o servem. Muito sugestiva esse tema, porque é importante nós falarmos da glória de Deus, porque o Deus em si mesmo, ele é glória. Em si mesmo ele é resplandecente, ele fulgura, na sua imarcessível luz. Deus é luz e para ele não há trevas alguma. Isso manifesta a sua glória. Nós vemos então que a glória de Deus, ela se manifesta de diversas formas, em diversas circunstâncias. No Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Vemos aqui na nossa lição, o verso 3, aqui de Isaías, quando os querubins clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor se manifesta na sua santidade. O Senhor é santo, e aonde se faz a presença do Senhor, então a glória de Deus se manifesta. Aleluia. É maravilhoso, irmãos. Nós podemos ver aqui também no verso 4 da nossa lição, referente aqui
em Ezequiel, que diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio do Senhor, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. É o nosso texto áureo, fala aqui da glória do Senhor sobre o querubim. Aqueles que estão ao lado do Senhor, junto do Senhor, então eles refletem a sua glória, porque é impossível que qualquer um astro que esteja perto do Senhor, do sol, não deixe de resplandecer a luz do sol. Assim mesmo é Deus. Qualquer aquele que esteja junto do Senhor, ao lado do Senhor, ele também reflete a glória, a luz do Senhor, a luz que emana do Senhor, da sua glória. Então ele também brilha, conforme o rosto de Moisés, que brilhou quando ele desceu do Monte Sinai, quando ali a glória do Senhor se fez presente, a nuvem do Senhor estava ali manifestando, e Deus falou com Moisés cara a cara quando ele entregou a lei no Monte Sinai. E Moisés, então, ele quando saiu da presença do Senhor, ele veio resplandecendo aquela luz, aquela glória que procede de Deus. O seu rosto brilhava. Louvado seja Deus. Vemos aqui que a glória do Senhor, ela se faz também no templo do Senhor. Aleluia. Que se chama em hebraico de a Shekinah de Deus, né? Ela se fez em Êxodo 13, 21. Também vemos aqui o resplendor da majestade de Deus em Isaías 6 e 3. Nós lemos aqui quando os anjos proclamavam, né, o nome do Senhor, e a glória do Senhor encheu toda a terra. Vemos que que a glória do Senhor, ela também se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria glória de Deus. Está aqui no item 2 da nossa lição. Jesus Cristo é o Senhor da glória. Em João, no capítulo 1 e o verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Jesus é a própria glória de Deus. A maneira mais sublime de se expressar a glória de Deus foi através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Vemos aqui, irmãos, que quando Isaías falou da vinda de Jesus Cristo, ele profetizou que nele seria revelada a glória de Deus, para que toda a raça humana a visse, né? Conforme está em Isaías no capítulo 40 e o verso 5. Depois os irmãos podem conferir aí, né? E vemos aí, conforme já vimos, João 1:14, Hebreus 1:3, que nós lemos aqui sobre o Senhor Jesus Cristo, que é a glória de Deus. A glória de Cristo era a mesma glória que ele tinha com seu Pai antes que houvesse mundo. Então ele sempre foi glorioso. Ele se manifestou a sua glória na terra, no seu ministério. Em todas as atividades do Senhor Jesus Cristo, ele manifestou a glória. Jesus Cristo é o Senhor da glória. A glória de Deus, ela se faz no ministério de Jesus Cristo, né? Diz aqui, repetidas vezes o Novo Testamento refere-se ao vínculo entre Jesus Cristo e a glória de Deus. Seus milagres revelam sua glória. Cristo
transfigurou-se em meio a uma nuvem luminosa. A glória de Cristo na transfiguração, mostrando a sua deidade, né? O Senhor como um Deus, né? Glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós podemos contemplar também que ele recebeu a glória, né, de Deus. A hora da sua morte foi a hora da sua glorificação. Aleluia. Como que Deus, né, opera maravilhas. Subiu ao céu em glória. Agora está exaltado em glória. E um dia voltará sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Toda a ação de Jesus, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua volta, a sua segunda vinda, que é a mais doce esperança para nós, será em grande glória e poder. Aleluia. A glória de Deus na vida do crente. O crente também, ele se manifesta a glória de Deus quando ele realiza a obra do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Sabemos que a glória, ela existe, mas não a vemos. A glória de Deus, ela, muitas das vezes, ela se manifesta de uma forma que nós sentimos o seu poder. Conforme diz na palavra Shekinah, né? A glória Shekinah de Deus, no entanto, ela é conhecida desde os tempos bíblicos, né? Quando Deus ali se manifestava no templo. A verdadeira Shekinah é uma palavra do hebraico que fala acerca da glória, o que é a glória de Deus, né? No entanto, era conhecido nos seus povos do tempo bíblico, no decurso da história. Até o presente sabe-se de crentes que tiveram visões de Deus semelhantes às de Isaías e Ezequiel. Muitos crentes, né, sabemos pelos testemunhos, até mesmo a nossa igreja, que muitos já pôde contemplar a glória de Deus, a Shekinah de Deus, contemplando as maravilhas no céu, a glória, né? Até mesmo em sonho, né? Então, até eu mesmo já sonhei com um lugar muito bonito, que está muito, transcende todo o nosso entendimento, e toda essa terra que nós conhecemos. Um lugar de paz, um lugar de uma luz resplandecente, gloriosa, e de uma paisagem muito linda, né? Em contraste com esse mundo que nós estamos vivendo. Então nós vemos que os profetas, eles sempre se vislumbravam com a beleza, com a glória de Deus, que se manifestava através das suas visões, dos seus sonhos, e muitas vezes que lhes eram reveladas. A experiência da glória de Deus, no entanto, é algo que todos os crentes terão na consumação da salvação. Quando virmos a Jesus face a face, seremos levados à presença gloriosa de Deus. Essa será a maior glória, a maior esperança para nós, é quando nós vermos o Senhor face a face. Porque assim diz, né, a palavra, que quando nós o vermos, seremos então semelhante a Ele. Seremos participantes dessa glória maravilhosa. Aleluia. Receberemos a coroa de glória. Até mesmo o nosso corpo ressurreto terá a glória de Cristo, do Cristo ressurreto. Aleluia. Glória a Deus. Bom, então nós vemos, né, as maravilhas de Deus, né, quando Deus opera grandemente, a sua glória se faz presente. Nós vemos que os profetas, eles sentiram, né, quando estão diante de Deus. Assim são todos, né? Quando nós sentimos a nossa miséria, o nosso pecado, né, nós sabemos que o próprio Deus de glória, a gente se sente tão pequeno, tão ridículo, né, tão miserável, igual sentiu o profeta Isaías aqui, quando ele subiu ao templo, né, ele contemplou a glória de Deus. Então ele sentiu-se tão medíocre diante da glória, e falou: ai de mim que vou perecendo.
porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, né? E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, viu na sua glória, sentiu a sua própria imperfeição e impureza. Então Deus, então, na sua misericórdia, segundo a sua graça, né, tornou apto a permanecer na sua presença, purificando os seus lábios e o coração com brasas do altar, capacitando-o como profeta do Santo de Israel. Aleluia. Interessante, irmãos, que a primeira coisa que Deus faz é quando Ele quer nos usar, é operar em nossa vida para que nós purifiquemos, para que nos santifiquemos, para que possamos ser um participante desse trabalho glorioso. Então Deus nos quer, né, que sejamos santos, irrepreensíveis, e que a glória de Deus possa brilhar em nossa vida. Em Mateus, no capítulo 5:16, diz: antes resplandecei a vossa luz, as vossas obras, né? Não, resplandecei a vossa luz diante dos homens, antes resplandecei a vossa luz diante dos homens. Quando fala em luz, diz respeito à glória, porque a luz, ela brilha, né? Ela alumia. Então, com a luz na vida do santo homem de Deus, da santa mulher de Deus, pode então ser manifesta as suas obras, tanto diante dos homens, e as boas obras serem manifestas e o nome do Pai ser glorificado no céu. Assim ele purificou os lábios de Isaías, para que ele anunciasse, ele fosse, né, e fosse pregasse a palavra de Deus. Assim também o Senhor nos convida, nos convoca para que possamos fazer a obra do Senhor. Com Ezequiel também, ele diz no capítulo 2, né? Ponha-te de pé, que eu falarei contigo. O profeta, ele caiu diante daquela visão, daquela glória que ele contemplou do Senhor, aquela magnífica glória, né? Conforme nós relatamos aqui alguns versos, quando ele contemplava no firmamento, estava por cima da cabeça dos querubins, né, que apareceu ali, o homem falou vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhar sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Essa nuvem diz respeito à nuvem da glória de Deus, porque ali estava a ação do Senhor, a Shekinah de Deus ali operando naquela obra gloriosa que o Senhor convocou ali para que fosse feita, né, na visão de Ezequiel. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui no item 3, eu não quero ser muito extenso no nosso comentário, para não ficar muito cansativo, mas o comentário está aqui, os irmãos podem conferir na lição, fala com mais detalhe, né? Mas o item 3 fala a retirada da glória de Deus. A glória retira-se do templo. Isso aqui é uma passagem muito triste, né? Quando fala que a glória retirou-se do templo. Por que a glória de Deus ela se retira? Por causa do pecado, da transgressão. O Senhor não coaduna com a transgressão, com o pecado. Pecado é trevas, e a luz e as trevas não têm nenhuma comunhão. Então ali Ezequiel contemplou essa situação, né? O templo então ficando nessa situação. Não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Ele é o nosso maior bem, nossa provisão, redenção, ajuda. Sem Deus nada é possível fazer. E com Deus nós somos mais do que vitoriosos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que possuem a marca são aqueles que não se conformaram com as práticas da idolatria e pecaminosas de Israel. Vemos que aqui o povo de Deus, eles foram marcados, o Espírito de Deus, né? Logo após a saída da glória de dentro do templo, a ordem de execução é iniciada.
A ordem é que ninguém seja poupado além daqueles que possuem a marca. Aleluia. Irmãos, que você tenha a marca de Cristo na tua vida. Que você tenha o sangue de Cristo que te purifica, né? A nossa marca é o sangue de Jesus. Aleluia. O sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Então esses serão poupados. Conforme os espias, né? Quando esteve na casa de Raabe, ali eles mandou que ela colocasse uma marca, né? Umas fitas vermelhas ali que seria o distintivo para que as suas casas não fossem destruídas na invasão ou nas conquistas do povo de Israel em Jericó. Então assim também é o sangue de Cristo, né, que foi passado nas ombreiras da casa lá do povo de Israel no Egito, na Páscoa. O anjo da destruição pulou aquelas casas e elas não foram também ali, não foram atingidos aqueles que estavam ali resguardados. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que a glória e o poder pertencem a Deus. Glória e poder é de Deus. Deus não concede a sua glória para ninguém, né? A glória é de Deus. Aleluias. Desculpa, irmão, estou um pouco afônico. Minha garganta ela está com esse problema, meio gripado, mas que os irmãos vão me perdoando aí. Quando nós falamos que a glória é de Deus, é que nada foge ao seu controle. Mesmo no invisível, Deus age. O Senhor está atento aos nossos sofrimentos e aflições em todos os aspectos. Aqueles que sofrem por causa da injustiça são vistos pelos olhos de Deus. Não devemos nos considerar como abandonados. Somos cuidados pelo Senhor. Precisamos estar cientes de que nossas escolhas trazem consequências consigo. Irmãos, nós estamos na condição de fazer nossa escolha, porque Deus nos deu livre-arbítrio, né? Ele nos concede essa oportunidade de estarmos escolhendo o nosso caminho, né? Então nós devemos escolher o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da santidade, para que nós possamos estar sempre na presença e na glória de Deus. Aleluia. Nós temos aqui, então vemos que a glória de Deus, ela requer a santidade, requer a nossa separação de todo pecado. A conclusão: vemos nesta lição que a glória pertence a Deus e o homem em seu estado natural não pode suportar. O homem no estado natural, ele não pode suportar a glória de Deus. Porque qual é o homem que pode contemplar a luz do sol com seus olhos naturais? Ele não pode, porque a glória do sol, o resplendor da luz do sol é muito forte. Então nós também não temos condição na nossa condição humana de ver Deus face a face, porque a sua glória é incomensurável. Ela excede, né, a todo o nosso entendimento. Até mesmo a glória no céu, quando Paulo disse: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem passou pelo coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós vemos então que Moisés, ele pediu a Deus para contemplar a sua glória, mas Deus o permitiu apenas em parte. Êxodo 33, 17 a 23. Deus habita numa esfera de vida perfeita e pura, em tudo acima da sua criação. Sempre seremos ilimitados
e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir, embora exista uma distinção extrema entre Deus e a sua criação. Deus está presente e ativo em todo o mundo, e a sua glória se manifesta entre seus fiéis, que se arrependem dos seus pecados e que vivem pela fé em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, irmãos, nós temos visto as doutrinas fundamentais para a salvação. É importante que nós firmemos nessas doutrinas, que estejamos sempre apercebidos, né, dos mandamentos de Cristo, dos ensinamentos, para que nós possamos alcançar a nossa vitória. E a nossa vitória é nós irmos para o céu, ter a vida eterna, num reino onde o Senhor habita eternamente e onde Ele ali tem reservado tantas maravilhas para aqueles seus servos vencedores. Enquanto estamos neste mundo, que possamos prosseguir, sempre observando os mandamentos, acima de tudo, o amor a Deus sobre todas as coisas, e amando ao nosso próximo, conforme Jesus nos amou. Que Deus abençoe os irmãos, o meu abraço, a minha gratidão a todos, e fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém.